Bem, eu declaro a mente de Cristo ativada em nós, porque o assunto que nós vamos falar hoje requer a mente de Cristo bem ligada aí em on, não em off, em on, em on. Se eu perguntar aqui, quem acredita em inferno? Talvez algumas pessoas que estejam aqui acreditem em inferno. E se eu perguntar, quem não acredita em inferno? Certamente algumas pessoas que estão aqui vão dizer, eu não acredito em inferno. Aí eu pergunto, por que você não acredita em inferno? Ah, peraí. Isso não está ainda na ponta da língua, pois hoje vai ficar. Se eu perguntar assim, quantos aqui querem ir para o inferno? Mas diz que quem dança funk vai para o inferno. Nada contra o funk, mas dizem que quem vai para a praia vai para o inferno. Dizem que quem não vem para o culto vai para o inferno. Hã? De o quê? Ah, dizem que o diabo é o pai do rock, quem escuta rock vai para o inferno. Eu sei que você já ouviu isso. Quantos já ouviram isso? E aí você, caramba, será que vai para o inferno mesmo? Não vai? Será que se eu fizer isso ou fizer aquilo eu vou para o inferno? Então todos nós já ouvimos falar sobre o inferno. Mas o tema hoje é justamente uma frase ou uma pergunta que nós só vamos responder no final. Por que o apóstolo Paulo não falou sobre inferno? Por que será? Por que será que o apóstolo Paulo nunca falou sobre inferno? Nós todos estamos de acordo que aquilo que Paulo escreveu, ele não escreveu por sua própria conta. Gálatas capítulo 1, verso 11, verso 12. Ele escreveu porque Jesus ressuscitado revelou a ele. Ok? Então, por que ele não falou sobre inferno? Se você entra na igreja ali, o pastor está dizendo que vai todo mundo para o inferno. Porque não levantou para vir na igreja. Nesse dia chuvoso. O outro lá também diz que todo mundo vai para o inferno. Quem cometeu algumas coisas. Você já ouviu que o inferno é um lugar quente? Quantos já ouviram que o inferno é quente? Eu já ouvi isso desde a minha infância. Obrigado, Rosana. Lugar quente. Os desobedientes vão para lá. Aquele que vai para o carnaval, então, esse já está no inferno. Você já ouviu isso? E aquele que bebe cerveja também vai para o inferno. Você também já ouviu isso? Tem até uma história que diz que o cara morreu, ele era vendedor de cerveja. Aí ele, o que eu vou fazer aqui? Tinha uma fila danada, para ele esperar a vez dele, ele tinha que arrumar alguma coisa para fazer, Pereira. Aí ele, como vendia bebida aqui, ele falou, eu vou vender cerveja aqui. Também. Bom, melhor deixar essa história para lá que isso vai dar errado. Aí, diz que ele foi vender a cerveja. Aonde que ele foi vender a cerveja? Porque estava a duas portas, o inferno e o céu. E ele estava lá esperando. Eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para me distrair. Eu vou vender cerveja. Aqui. Aí ele foi, como ele era um cara assim, de igreja e tal, poxa, eu vou na porta do céu, né? Porque estava lá, aí sentou lá, botou a cerveja,
Passou tempo. Não vendeu cerveja nenhuma. Aí ele falou, poxa, eu vou trocar de porta. Aí foi para a porta do inferno. Aí quando chegou lá na porta do inferno, ele passou. Deu 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, e ele não vendia nada. Aí apareceu o diabo. O que você está fazendo aí fora? Eu estou vendendo cerveja aqui, supostamente o lugar aqui é quente, o pessoal está com sede. Não, aqui você não vai vender cerveja não, nenhuma. Ninguém vai comprar cerveja aqui. Por quê? Porque aqui no inferno só tem crente. Porque as pessoas vão para a igreja, viu o pastor dizer que o inferno está aí. Então, por que é que o apóstolo da graça não falou de inferno, se isso é um dos temas mais usados para assustar no sistema religioso? E isso dá susto. Porque você pega uma criança dessa pequenininha como o meu, menorzinho, o Caio, e começa a falar para ele essas coisas, ele vai sonhar de noite, ele vai ter medo do escuro, ele não vai querer dormir de luz apagada, porque alguém que ele vê que tem influência, um pastor, um pai, uma mãe, um professor na escola e tal, disse para ele o tal do inferno, e ele fez a ideia dele do inferno. Assim como você fez a tua, até hoje. Então, para falar sobre esse assunto, a gente tem que conhecer algumas coisas, uns detalhes, e eu espero, sinceramente, que você me acompanhe. Quantos confessam que vão me acompanhar nessa viagem que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo, agora. E eu convoco todo mundo para entrar nessa nave, como se fosse um foguete aí, uma cápsula do tempo, que você entra e então vai para um determinado momento que não é aqui, 2018. Esqueça aqui. Bom, primeiro, vamos ter que conhecer um pouco sobre a origem dessas coisas, para a gente poder entender melhor. Aquele que crê nisso hoje vai deixar de crer, e aquele que não crê nisso hoje vai aprender a explicar melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quantas vezes a palavra inferno aparece na Bíblia? 13. Na Bíblia em português. 13. Só 13. Primeiro lugar que a palavra inferno aparece na Bíblia é no livro de Mateus. Aparece, eu anotei aqui, 7 vezes. No livro de Marcos aparece 3 vezes. No livro de Lucas, 1 vez. No livro de Tiago, 1 vez. Numa das cartas de Pedro, 1 vez também. Tem uma observação agora, Cléia? A palavra inferno não aparece na Bíblia em nenhum dos idiomas em que ela foi escrita originalmente. Vamos ler de novo? A palavra inferno, tal como nós conhecemos, não aparece na Bíblia em nenhum dos idiomas em que foi escrita originalmente. Hebraico não tinha inferno nas escrituras, né? No livro dos judeus, no livro dos profetas, não tinha a palavra inferno assim. Em aramaico, a palavra inferno também não aparece. Depois, a Bíblia foi escrita, traduzida desses idiomas para o grego. Diga grego. E em grego também não aparece a palavra inferno. Aqueles que têm Bíblia em grego, assim como eu tenho Bíblia em grego, se você não tiver na internet, está cheio de Bíblia em grego, não tem inferno. Você pega um verso aí qualquer de que fale inferno, em português, e você vai lá no grego, não é. Ué, por que não é? Pois é. Esse é o problema. Então, o problema foi quando traduziram a Bíblia do grego para o latim. Você já lembrou daqueles homens de batina? Que o Papa foi lá pedir perdão lá na Irlanda, esse fim de semana. Pois é, eles não abusaram só de criança, eles abusaram da tradução da Bíblia também. Porque quando foram traduzir do grego para o latim,
Palavras que não diziam inferno foram colocadas ali como inferno. E agora, do latim veio o italiano, o francês, o espanhol e o português, que são idiomas derivados do latim. Show. Quer dizer que agora você pega a Bíblia em português e você acha ali 13 vezes a palavra inferno de Mateus para frente. E lá atrás você não acha? Então, peraí, tem alguma coisa aqui que a gente tem que conhecer. E é delicado para mim, por quê? Porque o tema começou com uma pergunta. Por que que Paulo não falou sobre inferno? E eu sou um pregador da graça. E talvez hoje a gente não veja nenhum versículo em graça. Mas você vai entender tudo isso. Havia duas formas de grego. O grego comum, mais elegante, que era o helênico, e o grego koiné, que era o grego da rua. Assim como o carioca, a gíria, a palavra mais como é aqui no nosso idioma, que a gente fala o português, mas, poxa, aí na rua você, né? Então tinha o grego koiné. Nesse idioma, quando você procura a palavra que está em português, inferno, você vai no idioma do grego, na Bíblia, e aparece uma palavra que se chama reena, ou Hades, que tem o mesmo significado. Diga comigo, reena. Diga, Hades. Está lá. Mas reena não é inferno. Reena não significa inferno. Assim como você pega a palavra diabo na Bíblia em português, e quando você vai no grego, está escrito diabolos. Gênero, diabolos em grego significa gênero humano. E reena não significa inferno. Então o que significa isso aí? Pois é. Grande parte das palavras em hebraico, aramaico, tinham significado ligado a alguma coisa ou a algum momento. Reena significava reinon, que nós vamos ver agora o significado disso. Vamos viajar na cápsula do tempo agora, vamos lá para um livro histórico do Velho Testamento chamado Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro de Crônicas, agora o próximo verso 28, capítulo 28, versículo número 1. Então, por favor, preste atenção. Não despegue tua atenção do que nós estamos falando. Pegue tua caneta, teu papel e anote. Não se distraia, por favor. Olha lá. Agora nós estamos lá atrás. Aqui eu tenho anotado, por exemplo, o segundo livro de Crônicas dos Reis. Quando é que ele foi escrito? Segundo livro de Crônicas. Bom, vamos dizer 700 antes de Cristo, mais ou menos. Vamos ler aqui. Acais, diga Acais. Acais era um rei. Bom, era um rapaz, né? Tinha 20 anos quando começou a reinar. Com 20 anos ele foi colocado para reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não era reto ante os olhos do Senhor, assim como era Davi, seu pai. Quer dizer que Acais era filho de quem? Davi foi um cara reto, foi um rei diante dos olhos de Deus, apesar das suas falhas de carne que você já sabe, mas a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, ele era reto diante do Senhor. Verso 2. Então agora nós estamos falando do filho de Davi. Antes, Acais andou no caminho dos reis de Israel e, além disso, fez imagens fundidas para os Baalins. Baalins é aquele seguidor de Baal. Baal era uma entidade, assim como o Exu Caveira. Quantos já ouviram falar do Exu Caveira? Tranca-rua. Zé Pilintra. E havia, como hoje há quem dê culto a Zé Pilintra e a Exu Caveira e o Diabo 4, naquela época havia quem desse culto a Baal.
Você conhece a história do profeta e dos 400 profetas de Baal. Que o profeta de Deus queimou o incenso, o altar, consumiu a água que estava em redor e ainda matou todo mundo. Então, mas esse Acais, ele estava em desobediência, ele era um rei idólatra. Diga idólatra. E idolatria Deus abomina. Verso 3. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom. Guarde essa palavra, Inom. Reena. Vem daí. E obrigou seus filhos a passarem pelo fogo. Quer dizer que Acais tinha filhos. E obrigou os filhos a passarem pelo fogo. Você já foi num terreiro de macumba bem pesada? Onde as pessoas põem as brasas no chão e alguém caminha em cima das brasas e não se queima? Às vezes até se queima. Pois é. Essas coisas. Já viu alguém deitado numa cama de prego que não se fura? Essas coisas. Obrigou seus filhos a passarem pelo fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia lançado fora da presença dos filhos de Israel. Tem outro? Tem. Então, peraí. Esse Acais reinou 16 anos. Ok? Depois de Acais veio Ezequiel. Vamos ler 2 Crônicas 33 agora. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou durante 55 anos em Jerusalém. Aí você vê um paralelo entre o Acais e o Manassés. Olhe para cá um instante, por favor. Veio Davi, estabeleceu o reino. Davi passou o reino para seu filho Acais, que reinou 16 anos. Acais veio para Ezequias, que foi reto diante dos olhos de Deus. E depois de Ezequias veio Manassés, começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Quer dizer, teve 16 de idolatria e teve agora 55. Isso dá uma conta simples de 71 anos em que o povo ali estava em idolatria. Porém, verso 2, está aí já está aí. Porém, ele fez aquilo que era mal ante os olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor havia lançado fora da presença dos filhos de Israel. Para você se situar aí tua mente um pouco melhor. Nessa época aí, Israel tinha se dividido em dois. O reino do norte se chamou Israel. Para lá foram 10 tribos. A capital era Samaria. Agora você entende por que os judeus tinham problema com os samaritanos. O reino do sul ficaram 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E a capital do reino do sul era Jerusalém. Por isso que você vê aí, mas espera aí, Jerusalém e Israel não é a mesma coisa? Nessa época aí havia uma divisão, ok? Havia uma divisão no reino de Israel e eles eram separados. A capital do reino do norte, que se chamava Israel, era Samaria. E a capital do reino do sul, que se chamava, como é que se chamava? Judá, ok? Era Jerusalém. Era o reino de Israel e o reino de Judá. Então agora está explicado isso. E aqui nós estamos falando desse momento ali de Jerusalém. Então vamos ler de novo o verso 1. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Reinou durante 55 anos, aonde? Em Jerusalém. Porém, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor havia lançado fora da presença dos filhos de Israel. Verso 3 agora. Porque ele, o que ele fez? Ele reedificou, ele levantou de novo os lugares altos, os altares, que Ezequias, pai dele, filho de Acais, está entendendo? Havia derrubado. O Acais reinou 16 anos e fez bobagem. Aí veio Ezequias e consertou a bobagem do Acais. Aí veio Manassés e fez tudo de novo. 55 anos. Seu pai havia derrubado. E construiu altares aos de Baal. E fez imagens de Aserá,
Na Bíblia em português não consta essa Aserá. Não gosto muito da versão da Bíblia em português. É delicado. E fez imagens de Aserá. Aserá era uma deusa ligada a sexo, a orgia, nightclub. Aserá. E adorou a todo exército dos céus. Ele rendeu culto, às entidades que acompanhavam essa divindade. Tem outro verso? Verso 4. Também edificou altares na casa do Senhor, sobre a qual o Senhor mesmo havia dito no tempo lá do Ezequias, que consertou: em Jerusalém meu nome estará perpetuamente, hein? Não é para colocar outra coisa aqui, não. Da mesma forma, edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios da casa do Senhor, no pavilhão, no quintal, Verso 6. E fez seus filhos também passarem por fogo, aonde? No vale do filho de Inom, igualzinho a Acais. E observava os tempos, era astrólogo. Quem saiu, antes de sair de casa, leu o horóscopo hoje? O cara lá era assim. E observava os tempos, usou agouros, era dado adivinhações e consultava os adivinhadores. Normalmente, um rei assim era como o faraó do Egito. Tinha os intérpretes dos sonhos, tinha os adivinhadores e tal. E encantadores também. Se excedeu, esse aí passou da linha. Se excedeu em fazer o que era mal ante os olhos do Senhor, até que encheu o saco de Deus. É o que está escrito ali na versão Pedro Kelly. Até acender sua ira, é ou não é? Acendeu a ira de Deus e falou: chega, acabou o assunto. Então chama a atenção o paralelo que tem entre os dois, Acais e Manassés. Continuamos na cápsula do tempo, agora vamos a Jeremias 19, verso 6. Preste atenção. Portanto, eis que virão dias, ou seja, num futuro aí, diz o Senhor, em que este lugar, que lugar? Vale do filho de Inom. Este lugar não mais se chamará Tofete, que era um outro nome que tinha, e nem se chamará Vale do filho de Inom, senão se chamará Vale da Matança. Por que era Vale da Matança? Bom, Deus mudou o nome daquele lugar. Agora não é mais Vale do filho de Inom. Esse era o contexto ali. Mas para não ficar nas minhas palavras, vamos voltar para o verso primeiro, Jeremias 19, 1. Próximo verso, próximo slide aí. Assim disse o Senhor. Esse é o contexto. Tá? Assim disse o Senhor. Quando o Senhor diz alguma coisa, você acredita? Assim disse o Senhor. Vai, compra uma vasilha de barro do oleiro, leva contigo alguns anciãos do povo e alguns anciãos dos sacerdotes. Verso 2. E sairás ao vale do filho de Inom. Diga de novo. Vale do filho de Inom. Deus pegou o profeta lá e mandou ele pegar aquelas coisas e se dirigir ao vale do filho de Inom, aonde geograficamente se situava o vale do filho de Inom. A entrada da porta oriental. A entrada da porta oriental, então, é no Oriente. No Oriente. Quantos sabem onde é o Oriente aqui? Hoje não dá para ver muito, mas você sabe. É onde nasce o sol. É o leste, em português. Oriente. Então, o sol nasce aqui no Rio, ali. Nesta direção. Então, ele nasce ali. Se ali é o leste, aqui é o quê? Se ali é o leste e aqui é o oeste, aonde é o norte? E o sul ali. Então o profeta tinha que saber onde é que o sol nascia e sair por aquela porta, porque as cidades tinham portas viradas para os pontos. Norte, sul, leste, oeste. Nesse caso aqui, o Vale do Filho de Inom, a história conta que ficava mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da porta oriental da cidade de Jerusalém.
E quando você chegar lá, Jeremias, disse o Senhor, você vai dizer o seguinte, próximo verso. Dirás, pois, ouçam a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor. O Senhor me mandou aqui com esse recado para você, o Deus de Israel. Eis que eu trago o mal sobre este lugar, e de tal maneira que doerá até os ouvidos de todo aquele que ouvir isso. O Senhor está sentenciando. Verso 4. Por que o Senhor está sentenciando aquele lugar? Porque se afastaram de mim e tornaram esse lugar alheio quando entregaram a outros deuses, a outras manifestações, né? Porque nós sabemos que quantos deuses existem? Um. E nele ofereceram incenso a deuses alheios, os quais não haviam conhecido nem os seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de inocentes. Porque muita gente morreu naquelas práticas de passar por fogo e outros sacrifícios mais que você vai ver aqui. Então aí está, abençoados, o decreto de Deus sobre aquele lugar chamado Vale do Filho de Inom. Ele passou a ser depósito dos corpos das pessoas que eram condenadas e mortas pela lei de Moisés. Você sabe como é que funcionava aquela sociedade? Estava a lei de Moisés escrita. Alguém cometeu uma falha. Então existia um tribunal chamado Sinédrio. Diga comigo, Sinédrio. O Sinédrio iria ouvir a acusação, ouvir a defesa, claro, mas ia julgar conforme aquilo que está escrito. E o que estava escrito tinha que se cumprir. Então um dia chegou diante do Sinédrio, chegaram 2 homens acusados pelo povo de serem ladrões. Olha, esses caras foram pegos, são ladrões, estão presos aqui. O que diz a lei? A lei de Moisés diz que tinha que... Não existia cadeira elétrica, não existia tiro, não existia injeção. Então a morte era por crucificação. Aí passava um tempão, eu não sei se você já imaginou quanto tempo alguém pode ficar crucificado numa cruz e ficar vivo ainda. Se você está sentado há 20 minutos na cadeira e você começou assim, aí foi fazendo assim. Imagina pendurado numa cruz. As funções, essas mesmas que você está pensando, afrouxam e sai tudo. Antes de morrer. Antes de morrer. Aí o soldado ia lá, pegava a lança e... já morreu. E agora? O que faz com o corpo dele? O que dizia a lei? Pega o corpo e leva para o crematório. Porque essa pessoa condenada ali não tinha o direito de ser enterrada. Agora você entende por que José de Arimateia, quando o corpo de Jesus parou de respirar, ele foi pedir autorização ao governador para tirar o corpo dali, para poder embalsamar e preparar e tudo mais. Por quê? Porque a lei, olha, se ele ficar aí e não tiver quem reclame o corpo, ele vai ser cremado lá, naquele lugar ali. Bom, como estão entendendo? Com o tempo, pelos motivos óbvios, aquele vale começou a se chamar Vale da Caveira. Você deve imaginar por quê, né? Em algumas versões, em português, está escrito Gólgota. O Vale da Caveira. E o monte da crucificação, que era o monte do castigo para a morte, ficava mais perto desse vale porque ficava fora da cidade, na parte oriental, para dar menos trabalho aos papas defuntos. Já viu o papa defunto? Ele ia lá e puf, para lá. Então aquele lugar começou a ser usado para queimar esses corpos. Bom, ali o fogo não podia apagar.
Não sei se você já foi no lixão. Então o corpo era levado para lá e era queimado, né? Eles usavam enxofre por 2 motivos. O enxofre mantinha as chamas acesas e também funcionava como um bactericida. Tinha que ser queimado, tinha que ser usado enxofre para que as doenças de um corpo em putrefação não passasse para a cidade. Você já viu o que acontece quando atropela um cachorro e ninguém tira e joga em terra, joga no lixo, ou sei lá onde? Você já viu o que acontece? Não começa a pousar mosca? Quantos já viram uma mosca? Quantos já dissecaram o ventre de uma mosca? Mas se você fizesse isso, você ia ver que ali dentro, dissecou ali, tem um monte de larvinha. Essas larvinhas se chamam gusanos. Então você imagina que um lugar onde põe o morto, põe o morto, põe o morto. Se não queimar, o que acontece? Por isso que o fogo não se apaga. Não pode apagar. Bom, eu nem vou falar isso. Eu ia falar, mas nós estamos falando de coisas materiais aqui. Porque eu acredito que o fogo não queima espírito. Mas existem pessoas que creem nisso. Hoje, em 2018. Essas pessoas, eu acho que elas erraram de tempo. Elas tinham que nascer no ano de 1500. Que era quando se pensava assim. Então, esse lugar herdou o nome de inferno nas traduções em português. Quando? Há uns 600 anos atrás, mais ou menos, quando depois de um escritor, pintor, artista, músico famoso chamado Dante Alighieri. Quantos já ouviram falar de Dante Alighieri? Qual foi o livro que ele escreveu, famoso? A Divina Comédia. Eu já li. Não aconselho, porque é chato. Eu já li. A Kátia tem. A minha irmã tem esse livro, eu li. É fino, não é grosso. Mas é um cara contando uma narrativa de que ele visitou esses lugares. E o inferno tinha 9 andares. Em cada andar tinha uma forma de castigo. Num andar, todo mundo estava sendo castigado de cabeça para baixo. No outro andar, todo mundo estava sendo castigado com fogo. No outro andar, todo mundo estava sendo castigado com gelo, frio eterno. E vai por aí. O engraçado é que, na visão dele, em cada andar ele encontrava um inimigo. Ele botou os inimigos dele na história dele no inferno. Os inimigos dele. Esse Dante foi mais ou menos no ano de 1300, na cidade de Florença, na Itália. E ele começou a desenhar o diabo como se vê hoje no cinema, por exemplo. A partir daí, os cantores, pintores, escultores se encarregaram de dar mais criatividade ao assunto. E foi assim que os católicos, nossos amados irmãos daquela época, alteraram a Bíblia. O inferno de Dante. E tem o céu, e tem o paraíso também no livro dele. Paraíso é um espaço, um período em que aquela alma que não creu em Cristo quando estava em vida, ela ficava ali purgando, paraíso não, purgatório. Ficava ali purgando os pecados, desde que os familiares rezassem algumas missas, conveniente, né? Para que aquelas almas pudessem ascender ao céu. E lá no céu, no último andar, que é o lugar mais lindo do mundo, estava Beatriz, a mulher pela qual, em vida, ele tinha uma paixão platônica. Sabe o que é a paixão platônica, né? Essa paixão de adolescente. Você é apaixonado pela garota, mas ela nem sabe que você existe. E assim era ele lá. Isso nessa época. No ano de 1300, por aí, 1400 e tal. Hoje em dia, o cinema se encarregou de fazer essas coisas. Quando você vai ver um Guerra dos Zumbis, quantos já viram Guerra dos Zumbis? Você vai para casa com medo, cara. Com medo. Tem uma série na Netflix chamada Lúcifer. Quantos já viram essa série? Não? Ah, rapaz, tá perdendo.
Lúcifer, o cara é sinistro, um cara bonitão, sabe como é que é? Bonitão e tal. Por quê? Porque a religiosidade começou a pintar o diabo como feio. E Lúcifer, biblicamente, era um dos seres mais lindos da criação. Não é feio. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, vamos deixar isso quieto. Walking Dead. Jesus não falou de inferno. Não, falou sim, pastor. Falou não. Falou sim, falou não. Falou sim, falou não. Vamos tirar a teima? Marcos 9:43. Não, isso já foi. Aí. Se tua mão, presta atenção, for para ti ocasião de cair, ou seja, de cometer erro, vamos traduzir para o português do Pedro Kelly. Se você tiver o mau costume de roubar a caneta dos outros, pronto. Corta tua mão fora. Porque melhor te é entrar na vida maneta do que tendo as duas mãos ir para o inferno. Viu, pastor? Jesus falou de inferno. Falou não. Lá no grego não está escrito inferno, está escrito Reena. Que tem a ver, que é o vale da matança do filho de Inom. Onde... Por quê? Porque o cara era condenado, se ele não se consertasse, ele era condenado à morte, e o corpo dele seria jogado lá, ao fogo que não pode ser apagado, e agora você já sabe por que não pode ser apagado. Onde o gusano deles não morre, claro, sempre tem mosca, e o fogo nunca se apaga. Então aí está uma referência. E aqui eu apelo, rogo ao teu limpo entendimento, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser inteligente aqui. Tem que ser entendido aqui. Aqui Jesus está falando de coisas físicas ou coisas espirituais? Físicas? Ele está falando de alguém roubar as coisas dos outros? Ele está falando de coisas físicas. Eu nunca tinha... Aquele fogo não podia apagar por causa do que eu já te expliquei. Esse inferno aí era um crematório de corpos. É isso que ele está falando? Olha a observação seguinte, Cléia, por favor. O ensino aqui de Jesus era para evitar que a pessoa cometesse um erro, fosse condenado pela lei e tivesse seu corpo jogado lá. Como um castigo. Aí. Esse era o ensino aqui. Peraí, será que isso era assim? Era. Quantos sabem que a lei fala sobre cortar a mão de alguém? A lei de Moisés? Deuteronômio 25:11. Se dois homens, preste atenção nisso sem rir, hein? Se dois homens estiverem brigando, não vou usar nenhum de vocês de exemplo, para não ficar chato. Um contra o outro. Estão brigando. E porrada para um lado e para o outro. E a mulher de um deles... Olha, eu estou lendo a Bíblia, hein? Deuteronômio 25, 11 e 12. A mulher de um deles se aproximar para livrar o seu marido das mãos daquele que o está ferindo e sem querer... Peraí, deixa disso. Ela descer a mão um pouquinho e segurar no negócio do outro, ferindo e esticando o seu braço, tocar nas suas partes íntimas. Quer dizer, tem dois caras brigando, aí a mulher de um deles vem, peraí, deixa disso, não, peraí, meu marido vem aqui, eu vou te tirar. Ela tinha, eu fico pensando assim, que coisa engraçada, né? Como é que você apartaria uma briga, pastor Fernando? Você usa logo as mãos, o braço, a perna, e vai tirando, e vai segurando, e vai dando uma chave. Mas eu fico imaginando, se não podia usar os braços, tinha que separar como? Peraí, dá licença. Por quê? Porque a lei dizia que essa mulher, naquele calor, naquele vucu-vucu, como diz aquela lá, naquele vucu-vucu e tal, e não sei o quê, ela se abaixou um pouquinho, pum! Patolou. Verso 12. Sua mão será cortada sem perdão. Poxa, pastor, foi sem querer, cara. A mulher estava fazendo uma coisa boa. Estava ou não estava?
foi sem querer, estava, apartando uma briga, evitando o mal maior. Mas olha como a lei era. Sem perdão. Quando levava aquela... Aí acabou a briga, mas aí vem os guardas do Sinédrio e... Porque o Sinédrio tinha guardas, aqueles que prenderam Jesus, por exemplo, levava a mulher para a cadeia. E no outro dia, levava na frente dos velhinhos, do Sinédrio. Ô, senhores, essa mulher aqui colocou a mão lá na intimidade do outro. Do outro? É. O que diz a lei? Corta sem perdão. Psst, Carrasco, bota a mão aí, mulher. Pum! Corta a mão dela. Porque não podia. Não podia tocar, não podia pegar. E hoje, se você acha engraçado, hoje, por exemplo, no Irã, hoje, 2018, no Irã, por exemplo, se um ladrão for pego no seu flagrante, ele tem a mão cortada. Se a mulher for pega no adultério, ela é no Irã. Mas a lei diz isso também. Estava mostrando para minha esposa Margarita, nesse fim de semana, algumas coisas que a lei diz, por exemplo, e que a igreja não sabe. Isso é para aqueles que querem defender a lei de Moisés hoje. Porque a palavra diz que se você observar um detalhezinho só da lei, você está obrigado a observar todos. Então a Bíblia diz que se você tem um filho, um adolescente, por exemplo, e ele é desobediente, costumeiramente desobediente, você tem que pegar esse filho, levar para o Sinédrio vai julgar pela desobediência e vai condenar ao apedrejamento. Quantos sabiam disso? Um ou outro, nem todo. A mulher sofre, então, na lei de Moisés. A mulher ficou menstruada, sabe o que a lei diz? É considerada imunda e tem que ficar afastada do arraial durante os seus dias. Enquanto não parar aquilo, ela não pode. E tem mais, se ela está com aquele sangue e sentou ali naquela cadeira, quem sentar ali será considerado imundo também. A lei de Moisés. Teve filho, 40 dias de imundícia, não de resguardo. 40 dias. 40 dias. E naquela época não existia absorvente íntimo. Não existia OB. Mulheres, você sabe o que você usa. Íntimo gel. Mas tinha mulher. E se tinha mulher, tinha sangue. Periodicamente. Tinha ou não tinha? Sabe o que elas usavam? Panos. Que a Bíblia chama de trapos. Só um detalhe. Isso aqui. Teve um momento, na época da lei, que Deus estava tão com o povo lá atrás, que ele disse assim: vocês me honram de boca, mas seu coração está longe de mim. A justiça de vocês, ou seja, os jejuns, os dias de festa, os sacrifícios, a justiça de vocês, para mim, são como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia agora, né? Olha só a que Deus comparou o jejum. Mas nós estamos falando de inferno. Isso aí foi... O detalhe é Mateus 5, 22. Olha só. Porém eu vos digo que qualquer um que se aborreça contra seu irmão será culpado de juízo. Não pode ficar chateadinho, não, mandando mensagem mal criada. E qualquer um que chamar de nécio o seu irmão será culpado ante o concílio do Sinédrio. Não de Deus, do Sinédrio. Tribunal humano. E qualquer um que lhe chame de pedante, essa palavra fato significa pedante, arrogante, essa coisa. Qualquer um que chamar alguém assim ficará exposto ao inferno de fogo. Por quê? Porque o concílio vai condenar você. Verso 29 parece agora, né? Portanto, se teu olho direito
te der a ocasião de você fracassar, falhar, cair, arranca isso e lança isso para longe de você, pois é melhor que se perca um de teus membros e não que teu corpo inteiro seja lançado lá, no inferno. Reena. Eu olhei todos esses versículos, está escrito reena, 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 todos eles. E reena é a derivação em grego do vale da matança. Eu não sei o que você vai fazer. Mateus 5,30. Olha só o próximo verso. Já estamos aqui terminando. Se a tua mão direita for ocasião para que você caia, corta, lança para longe de ti, pois é melhor que se perca um de teus membros e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ou seja, se você foi apartar a briga e pegou com a mão direita onde não deveria, é melhor cortar e continuar vivo. Senão você vai embora por aí. O problema é que as pessoas, quando veem a palavra inferno, parece que brilha. Oh, meu Deus, inferno! E não vê o que está escrito no contexto do negócio ali, do verso, da passagem. Porque assim são as pessoas, elas se assustam até com a sombra. Então Jesus está falando ali quando existia ainda um crematório, né? Agora eu quero que você responda. Por que o apóstolo Paulo não falou de inferno? Quem é que pode dizer bem alto? Não existe. Não há diabo. Se existisse diabo hoje, ele não ia ter casa. Não, estou brincando, peraí. Paulo não podia falar sobre o inferno simplesmente porque isso não existe. Eu quero ver você viver sem inferno agora. Então aí está explicado o porquê que o apóstolo não falou sobre o inferno. É que isso não existe. Diga, não existe. Assim, tal e como a religião divulga por aí. Por isso que ele não falou de inferno. Quantos recebem essa palavra? Então diga para quem está do teu lado aí, você está livre do inferno. Quantos podem aplaudir o Senhor por estarmos livres do inferno? Bom, uma explicação objetiva é, pastor, para aquele que fala de inferno, pastor, é que essa palavra não consta no grego, não consta no original em grego lá. Olha, abençoados, tem muitas coisas que não estão na Bíblia grego em original, hein? Por exemplo, se pegue sua Bíblia aí, quem tiver com Bíblia aí, Marcos 16, 9. Daí em diante, até o final do capítulo 16, que é o último de Marcos, do 9 até o final, não aparece na Bíblia em grego. Tanto é que as versões em português mais honestas, esse verso 9 começa com um colchete. Olha para cá, colchete, aquele símbolo assim. E o último verso desse capítulo lá, quando acaba, fecha colchete. Significa, todo o texto que está entre colchetes não consta do original. Escrito por eles mesmos, os próprios tradutores. E aí a pessoa às vezes pega aqui, peraí, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Que pergunta, abençoado? É que Marcos 9, Marcos 16, né, que eu falei, 9, que Jesus fala aqui, aquele que crê, verso 16, e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Como é que você explica isso? Tua Bíblia tem colchete? Porque eu não sou obrigado a explicar uma coisa que não consta na Bíblia original. Ou sim? Só que eu não posso pegar essa pessoa e dizer para ela assim, vá se informar melhor antes de me perguntar, porque senão eu vou ofendê-la. E eu não posso fazer isso. Aqui. Aqui.
Porque lá ela vai querer explicação de coisas que nem existem. E os sabiondos se metem a explicar uma coisa que a Bíblia deles, em português, diz: todo texto entre colchetes não consta do original. E o cara está lá explicando uma coisa que nem consta do original. Caramba, abençoado, a gente tem que acabar com esse sistema religioso. E para isso eu preciso de você. Posso contar contigo? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.